né? Mas o que eu tava falando? Do que desperta o reality. Hoje, assistindo, você... Ah, Qual é o seu sentimento da sua participação? Você ganhou. Mas você faria algo diferente? Ali você tomaria outros caminhos? O que você mudaria de repente? Como eu tava falando, ele induz as nossas emoções. E eu sou muito verdadeira. Eu mostro as coisas na cara, assim. Então eu sabia que lá dentro eu não ia fazer personagem, mas eu não olhei o programa depois que eu saí, porque realmente foi muito traumático pra mim. Foi muito difícil. Era muita briga. Eu tive crise de ansiedade fortíssima lá dentro. Nossa. Que coisas às vezes que nem passaram, sabe? Eu sofri muito lá, muito. O bom do Power Couple é que à noite não tem câmera, né? No quarto, não tem um negócio Isso, assim. na hora de dormir, eles desligam as câmeras. Tá. Porque eu não sei, pelo que eu acompanhei, eu não acompanhei na TV, eu acompanhei na internet. E eu via que sempre tinha muito conflito. Mas assim, era umas coisas bestas, né? Do Muito. nada, isso foi. Olhou direto, brigou. O que é, assim, quando vocês entram, tem algum briefing, tipo, tá aqui pra pegar fogo mesmo? Porque me pareceu que tava todo mundo querendo brigar. Tipo, não tinha uma pessoa que falava, gente, calma, relaxa. Não, né? até tinha. Mas não Mas o povo não gostava. Tinha um casal que são amigos nossos, que é o Mila e a O Daya. Mila e a O Daya Mila tomou foram um o pito por primeiro fazer piada. eliminado. Foram Ele foi- os primeiros eliminados. O primeiro. Ele fez uma piada, tomou um pito, tadinho. A cara dele, assim, ó, destruído. Gera. Coitada. E aí, hoje eu olho, assim, era uma energia pesada, assim, e às vezes, e como tinha um problema de que as pessoas não deixavam a gente falar, eu acabava gritando muito. Então eu olho assim, mulher, por que tu gritava tanto? Às Essa vezes voz de taquara rachada. Mas é a necessidade de ser ouvida, né? A gente acha que gritando funciona. Exato, às vezes pra voz sobressair, tu No- conseguir ser atendida. Uhum. No seu outro reality, você já teve isso de personalidade forte. Rolou discussão também, porque você fazia lá... Teve, era um reality mais café com leite, né? Então, toda vez que os ânimos se exaltavam, a produção intervia e dizia, isso aqui não é a Fazenda, isso aqui é pra ser um negócio descontraído. Jura por Deus? Aí Olha o eles exemplo, pegavam- Isso aqui não é fazenda. Eles eu sabia pegavam, eles colocavam um colherzinho de cerveja, Uhum. e aí botavam um pagodinho pra acalmar os ânimos. Mas Lá no depois- Power Couple, não. Quanto mais esquentava, Mas mais isso que eu tô falando, por taratinha. exemplo, como você saiu do outro, você não... Você pensou em chegar causando? Que em algum momento você... Porque, tipo, vou entrar num reality. Você acaba pensando, nossa, meu Deus, quem vai estar lá? A expectativa que criaram já de você, né, em você e no Matheus, por vocês terem participado já de um outro, né? Você pensou em chegar chegando? Em já chegar? Você pensou em alguma dessas brigas? Teve alguma Ou não? estratégia? Não, a gente foi a gente. E a gente acabou se destacando no primeiro reality pela nossa personalidade, enfim, pela história. E eu acho que não precisou fazer nada, assim. As coisas foram acontecendo e o desfecho da história do programa acabou girando em torno da gente, né? Porque era nós contra a casa toda, assim. Era nós e mais 2 casais contra o resto todo Quem de eram todos. os outros 2 casais? Era a Cláudia Baronesa e o Rogério, os pais do MC Gui. E a Adriana Ribeiro, da Adriana e a Rapaziada, sabe? Uhum. E o esposo Nossa, dela. Só faltava Faltava dela, você. Ai, eu adorava. Eu também adorava. Entendi. E aí, enfim, eu acho que todo o contexto do programa acabou girando em torno ali, né, disso. E, enfim, foi Você brigou com o Matheus? Escondido? lá dentro. Tão difícil o casal, né? Eu pergunto isso porque eu nunca participei de reality, por mais que eu tenha conhecido o Marcelo dentro e ficado, eu tinha a minha opinião e dependia de mim, o meu caminho, e o dele dependia do dele. Tanto é que, né, que a gente foi eliminado primeiro. Agora, vocês tinham Tanto que é que ele jogar, perdeu. jogar junto. Cara, Marcelo! Tem que zoar ele, gente. Jogar junto, ter que ter a mesma opinião, de Não, repente muito não tinha complicado. divergência ali no quarto, a hora que apagava a câmera. Por que você escolheu isso? Tinha no quarto, tinha. Mas a gente até que não brigava tanto assim entre si, porque não tinha tempo, era pra brigando com os outros. Mas tinha divergência, sim. Às vezes eu dava uns cutucão nele. Tá sendo repetitivo, deixa eu falar. Às vezes acontecia, né, algumas coisas assim, mas é natural, né, gente? Acontece na vida real, vai Sim, acontecer é. na frente das câmeras com influência de mais um monte de gente também. E a lenda de que todo casal do Power Couple termina, gente? Amiga, tem essa lenda? Gente, tem. Já ouviu falar? Todo casal que ganha, né? Por enquanto tá se cumprindo. É verdade? A lenda é só quem ganha? Não, A maldição é pra quem ganha, os campeões se separam.
A tal Mas, da gente, maldição. muita gente... Não, só tem Sim. um casal dos campeões de todas as edições que tá junto até hoje. Quem que é? Ah, não sei o nome. Eles Calma. são mais antigos. Que ganhou? É. Ah, tudo bem, vai. Quem É. ganhou na edição que você apresentou? A Nicole e o Marcelo. Que eles se separaram, né? Nicole Nicole Balls, Nicole é. Balls. Aham. Ah, e se separaram. Se separaram. é. Gente, mas por que Mas será, calma, hein? mas a gente tá falando de um casal que é recente ainda, né? Vamos brincar de eu nunca? Já? Mas que isso? Tu vai querer me botar a bebida pra dentro? Não, pra eu depois também fazer as vou perguntas brincar. cabulosas. Não, Brenda. Você não precisa de bebida. Ah, é muito bom, vai. A gente, não vai, é legal? Vamos. Ah, Flávia, não é legal? Ah, que Enquanto demais. isso, enquanto ela arruma, eu pedi pro pessoal, a gente Você fez pediu, uma né, caixinha. também. É, caixinha. Tem algumas que eles mandaram, que uma eu achei curiosa, porque eu não sabia, tipo, se tinha tido algum problema. Ela falou assim, Brenda, você já lidou com alguma amiga talarica? Não, Nunca. não. Não. Ai, que bom, Graças né? a Porque ela é Deus. brava. A minha memória é péssima. Mas não que eu me lembre. Olha, Brenda, muito bem. Que porque senão- bom, né, gente? A amiga nem estaria aqui, né, entre a gente, do jeito que ela é. A amiga não vem talaricar aqui, não, minha filha. Acho que não tem nem espaço pra Então, isso. ela não Posso está ir? mais entre nós. Ela não tá Tá, mais mas olha entre aqui, então você não participaria de outro reality, nem tipo Fazenda, nem... Só se fosse o BBB. Mas Boninho não chama quem já participou de outro reality. Chama assim. Não chama. Não chama. Ninguém? De toda a história? Gente, eu tô muito Jura? curiosa pra saber quem vai pra esse BBB, cara. Pois é. Você já sabe Quem algum? será? Não sei. Você Não sabe tem nenhum alguém? amigo? Não sei. Ah, Tem eu- os cotados, Eu achei que a né? Bu fosse, tá? Que a Bu deu uma sumida. Se você não me contar, você é sua hater, hein? Aí ela, não, eu não vou. O povo tava achando que ela real ia pro BBB. Gente, eu ia Ai, amar. meu Deus, o que estão fazendo ali? O É, shot é um shotzinho pra gente só... É shot de cerveja, só tá? Vai ser mais leve. É. Mas você acha que isso influenciou na sua relação com o Matheus? Tipo, porque eu vi que você, quando você falou algumas coisas no seu story, você falou de problema com dinheiro, né? Problema. Isso, gente, a situação financeira do casal influencia na maioria das vezes, né? É uma coisa que Influencia, eu deixa acho. você estressado. Você acha que começou dali ou não? A gente já tava com uns problemas já antes, quando a gente morava no Rio. E influencia, assim, não tem como não influenciar. Eu acho que a responsabilidade num relacionamento, ela abrange vários fatores. E o financeiro também é um deles, sabe? Como que tu vai querer continuar com uma pessoa, construir uma família com uma pessoa que não tem uma responsabilidade financeira? E não é questão de ter dinheiro, é questão de ter responsabilidade com tudo na vida. Então, a gente aguenta muita coisa quando a gente gosta de alguém, a gente apoia, a gente se segura a barra. Mas chega uma hora que determinadas coisas cansam, então a gente tem que sempre colocar o amor próprio em primeiro lugar. E muitas vezes é difícil, né? Às vezes a gente tá num relacionamento e traição, falta de confiança, não é só o ato em si de te trair com outra pessoa, né? Do contato físico, né? E, enfim, abrange um monte de coisa. Ah, por que terminou? Foi traição? Não foi? Ah, então por que não teve perdão? Porque não é só isso. O amor, ele não sustenta o relacionamento por completo. E, na minha opinião, acho que na minha linguagem do amor, a admiração, ela vem em primeiro lugar. Então, eu acho que tu tem que admirar a pessoa que tá do teu lado acima de tudo. E ela tem que estar do teu lado, correndo junto, pegando junto contigo. A partir do momento que tu vê que, às vezes, tu tá numa outra batida, a gente fica um pouco desgostosa, né? E eu sempre fui muito parceira, assim, nos meus relacionamentos, todos, assim. E nesse, mais do que nunca. Não me arrependo de nada. E é isso. Vocês conversavam sobre isso? Quanto tempo vocês ficaram juntos? 2 anos. E nesse tempo, porque você, pela sua história que você conta, dá para perceber que você é uma mulher focada. Eu quis, foi lá, trabalhou no salão, eu vou num reality, eu preciso do dinheiro. E pelo que você fala também, ele não era tão focado e tão responsável nesse sentido. Você fala, não faz isso, vamos junto, vamos fazer planos, senão não vai dar certo, vamos terminar. A gente se conheceu num universo paralelo, né? Que foi Brincando com Fogo. Então, era uma casa incrível, a gente, comida, tudo do bom e do melhor. Zero responsabilidade. Festa, zero responsabilidade, né? Aquela coisa. E aí, a gente saiu
E aí a gente já tomou um choque de realidade. Ele começou a passar por umas situações financeiras ruins nesse momento, né? A gente foi de trás pra frente, assim. Então, a gente comeu o pão que o diabo amassou junto no início, logo que a gente saiu do programa. Então vocês já saíram juntos, morando juntos? Sim, a gente não se desgrudou, assim. E eu tava numa situação muito ruim financeiramente. Quando a gente saiu do Brincando com Fogo, eu entrei em depressão, emagreci 7 quilos, ele emagreceu 12 quilos. Então, eu tava bem depressiva, eu melhorei um pouquinho e aí ele afundou. Então, era um segurando o outro. Aí, depois, a gente foi morar no Rio, o programa saiu e eu fui a que mais foi amada, assim, pelo público e ele o que mais foi odiado. Porque ele ficou um pouco com fama de embuste no programa. E aí, o pessoal ficou de boa porque acabou que viu que realmente ele se apaixonou, a gente tava junto e tal. Então, era 2 extremos. Então, a gente sempre deu muito apoio um pro outro. A gente passou por situações muito difíceis juntos. Isso fortalece o casal, né? de certa Fortalece, forma. fortalece. Só que a partir do momento que tu vê que aquilo vira um looping, chega uma hora que cansa. Então, o Matheus, ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é uma pessoa boa. Mas ele é muito imaturo. Quantos anos ele tem? 28. Ele é imaturo, assim. E precisa... os erros que ele cometeu mais de uma vez, assim. Então, Você avisava, não faz isso. Aí mais um pé na bunda impulsiona a gente pra frente. E ele tá aí evoluindo, né? Tá... É porque eu acho que, assim, às vezes num término as pessoas ficam perguntando, mas o que foi? E aí, são tantas coisinhas que vão juntando, vai virando uma bola de neve, e às vezes você não sabe nem falar o que começou. Porque junta, você fala, chega, agora chega. E aí, o que foi? Ah, foi um dia que fez isso, um dia fez aquilo, um dia... Sim, porque você vai perder a admiração mesmo. Não tem, né? Às eu vezes falei... não tem uma grande coisa. Não, foram coisas bem pontuais, assim, bem sérias. Mas eu falei já, eu fiz uma live, falei, porque ele foi num podcast e ele contou tudo, né, que aconteceu, abriu a vida. Contou toda a verdade Contou mesmo. tudo, ele foi bem verdadeiro. E aí eu fiz uma live no outro dia e expliquei a nossa situação, o nosso término e tal. Aí depois eu preferi não falar mais, assim, porque eu acho que tudo na vida tem um motivo, assim, e eu me escolhi nessa relação, sabe? Tava num momento que tava foda, não dava mais. E eu não terminei por falta de amor. Dá pra ver no seu olho quando você fala que você busca uma responsabilidade pra falar, um cuidado pra falar das coisas. É muito, muito louco. Porque, enfim, o que acontece agora? Eu quero ficar sozinha, sabe? Eu quero cuidar de mim, eu quero focar na minha carreira, no meu trabalho. Então é algo que é muito difícil pra mim ainda. E Você tá no seu tempo. e eu não quero... Tá sendo bem complicado, assim, porque ele quer reatar, né? A gente tá vendo. É. Só pra descontrair um pouquinho. Eu Pra já não tava aqui chorar. quase chorando. Também, eu ia chorar junto, eu ia falar, vamos rir. Mas eu não quero. Eu não quero mais. E eu sempre deixei bem claro, desde que a gente terminou, que o futuro a Deus pertence. E eu não posso dizer assim, nunca mais vou voltar, porque quando a gente fala isso e morde a língua, né? Calma, mas assim, teve o que foi o estupim? Quando que você percebeu que você tinha se deixado levar, assim? Que você falou, não, preciso voltar com o meu amor próprio, preciso voltar pra mim, sabe? Quando foi que você percebeu isso? A situação já tava bem... Ele passou por uma situação de que ele perdeu todo o dinheiro dele. Do prêmio Tá. e tudo, assim, com investimentos, que ele trabalhava no mercado financeiro. Mas o dele ou o seu também? Ou era o mesmo dinheiro? O dele, e eu já tava um tempo segurando as pontas, sabe? uhum. E, enfim, ajudei ele Pagando as contas. ajudei ele com algumas contas. Enfim, só que ele começou a esconder de mim essa situação que ele tava. Porque a gente foi pro Power pra melhorar isso, né? Porque ele já não vinha numa boa situação. E com as minhas publis e tal, eu tava conseguindo segurar as pontas. Então, o Power era assim, cara... É a chance da nossa vida da gente dar a volta por cima, da gente pegar esse dinheiro, tu abrir o teu negócio. Eu investi na minha linha de maquiagem, a gente achar o nosso apartamento lá em São Paulo, construir nossa família. Só que aí quando a gente saiu, ele desenvolveu, né, um vício de investir o dinheiro dele no mercado.
e ele tava perdendo esse dinheiro. Então, ele começou a pedir dinheiro emprestado para muitas pessoas. Mas esse investimento era, tipo, bolsa? Essas coisas assim? Bolsa. Ele tá. era day trader. Tá. Só que a gente não tava com um emocional muito bom. Quando a gente saiu do Power, a gente tava destruído. E ele segurou muito a barra lá. Eu sempre fui assim, de tipo, explodir mais e falar e mostrar o que eu tava sentindo. Ele segurou a barra um pouco por mim, assim. E é muito difícil falar quem sofreu mais, porque eu acho que a dor do outro, ela não pode ser mensurada. Sim. Cada um sabe realmente o que passou. Não, num término, os dois saem perdendo, É. sempre, não tem... E aí, ele escondeu de mim essa situação dele toda. E aí, eu já acabei descobrindo. Depois aconteceram algumas coisas. E aí, enfim, aconteceram umas coisas um pouco mais sérias que eu pensei assim, que chega. Porque ninguém muda onde tá confortável, né? As pessoas, elas precisam sentir o desconforto pra mudar. E foi o que aconteceu. Tanto que agora ele tá conseguindo se reerguer, graças a Deus. Tá dando a volta por cima. Nunca duvidei disso. Mas não é só isso, sabe? Não é só o dinheiro. É a confiança, é a responsabilidade, né? É a maturidade. E Eu acho que a questão de fases de vida precisa estar na mesma. Diferentes, Precisa caminhar junto. Se às vezes a pessoa tá aqui, sei lá, você pensando em, vamos supor, tá? Não sei. Casar, Em ter filho, em casamento, e isso e aquilo, e aí a pessoa tá ali com... Não tá no mesmo barco. Aí você sente que você tá remando sozinha. não, ele sempre teve o sonho de construir uma família, de casar, de ter filhos, e Não, ele sim, queria mas pra muito. isso você precisa se estruturar, né? Exatamente. Exatamente isso. Vamos beber o shot? Vamos no shot, vai. Gente, eu tô assim, ó. Gente, eu fiquei muito triste. É tão triste quando a pessoa gosta e termina, né? Ai, gente, eu tinha que ser um santo casamenteiro, que eu fico fazendo... Esse aqui é álcool. Esse também. E a água da Tatá. Mas aí a Tatá vai beber a caneca. Ah, dá um golinho, né? A Tatá vai fazer a pergunta. Vai, Tatá. Com a pergunta? Não, vai ser da cabeça. Ah, E é o shot todinho? O shot Lógico. é quem já fez que bebe, né? Uhum. Tipo assim, eu nunca, não sei o que lá. Se eu fiz, eu bebo, né? Tá. Uhum. Vou fazer uma. Vai. Eu nunca tive um remember com meu ex. Recentemente! Ah! Então tá. Eu não tenho ex, né? Não vou. Bebeu! Traz mais cerveja! Mais cerveja, olha! a Tatá vai fazer a pergunta. Vai, Tatá. Com a pergunta? Não, vai ser da cabeça. Ah, E é o shot todinho? O shot Lógico. é quem já fez que bebe, né? Uhum. Tipo assim, eu nunca, não sei o que lá. Se eu fiz, eu bebo, né? Tá. Uhum. Vou fazer uma. Vai. Eu nunca tive um remember com meu ex. Recentemente! Ah! Então tá. Eu não tenho ex, né? Não vou. Bebeu! Traz mais cerveja! Mais cerveja, olha! Foi boa, Tá. eu fui assertiva. Assertiva. No meu eu nunca, vocês viram? Mas então a Vai, gente pode vocês. comentar sobre eu nunca, rapidinho, né? Quero saber desse remember recente, vai. Vamos pular isso. Foi depois da tatuagem? Gente, não, agora vamos falar, Ai, velho. Eu vamos quero falar falar da dela, tatuagem. Amiga, imagina uma pessoa fazer uma tatuagem com seu rosto. É então, muito doido. quando ele fez a tatuagem, as pessoas me mandaram muita mensagem, né? Até hoje as pessoas me perguntam. Porque eu não falei eu não falei sobre. Não falei o que eu achei. Ah, você não deu sua opinião? Não dei minha opinião, não me pronunciei, fiquei na minha. E, cara, o que eu achei da tatuagem? Sendo bem sincera, assim. Como que você descobriu? Igual a gente? Ou ele te mandou lá no tatuador, tô aqui? Exato. Mandou? Ele falou pra mim que ia fazer. E aí eu disse pra ele, não faz. Ele te avisou antes, é. então? Aí... Depois de terminado. Sim. Aí eu falei pra ele... Isso é uma publi. Não, pode deixar.
Olha eu aqui escondendo o Eu não negócio. entendi porque embaixo. vocês passaram por baixo, gente. É porque vocês estão bebendo cerveja? Deixa aqui pra vai. juntar. Enfim, quando ele me falou que ia fazer uma tatuagem, enfim, com o meu rosto, eu falei, não faz. E aí eu falei, por que tu quer fazer essa tatuagem? E ele, pô, enfim, eu não lembro o que ele falou, mas enfim, eu falei, não faça se tu vai fazer esperando algo em troca. Se não for algo genuíno do fundo do teu coração que tu realmente tá fazendo, sem esperar nada em troca, tudo bem. Eu no teu lugar não faria. Eu no teu lugar jamais faria. Então eu deixei bem claro pra ele que eu não queria que ele fizesse e que se ele fizesse, nada ia mudar. A gente não ia voltar, a tatuagem não ia mudar nada dentro de mim, porque não era uma tatuagem que ia fazer as coisas mudarem. Não era uma tatuagem que ia apagar tudo o que aconteceu. Então, como ele já tinha me dito, quando ele fez e ele postou, pra mim já não era uma surpresa. Sim. Então, assim, pra mim, sabe, foi... eu acho que a Nas tatuagem costas? Nas foi costas? Grande? enorme. A tatuagem, ela acabou me afastando ainda mais dele do que me Jura? aproximando. Sério? Você ficou com medo? Não é que eu fiquei com medo, eu achei impulsivo e imaturo. Não era isso que eu queria. Eu não queria que ele fizesse uma tatuagem com o meu rosto. Pra mostrar pro mundo. Tipo assim, cara, eu ia dar valor se tu tivesse feito isso quando nós estávamos juntos. Ele me mandou flores mais de uma vez. Depois do término? Eu olhei e falei... Revirei o olho lá em cima, tipo assim, foda-se, cara, por que tu não me dava flores quando a gente tava junto? Tudo bem, ele foi uma pessoa maravilhosa pra mim, ele fazia coisas incríveis, eu não tô dizendo que ele era um embuste, não. De todos os namorados que eu fui, ele foi um dos que mais me respeitou, eu nunca tive problema com ele em relação à mulher, nada, sempre confiei muito, e ele sempre me passou muita segurança. Mas coisas assim, flores, uma tatuagem... Por que depois que termina quer fazer? Não adianta, não adianta. É uma forma de Então, desesperada de te eu conquistar, né, de eu repente. achei imaturo da parte dele. E muito, muito mais, por quê? Porque eu não agi da forma que ele esperava. Eu não quis ver a tatuagem quando ele fez, eu não liguei pra ele, eu não me interessei. Eu fiquei mais reclusa ainda. Porque essa atitude dele me fez pensar ainda mais, sabe? Então, assim, não me impressionou, não me fez pensar, porque não era isso que eu queria, sabe? E aí, enfim, depois dessa tatuagem aconteceram outras coisas que não foi muito legal. A gente se encontrou num evento e ele acabou agindo comigo de uma maneira que eu não gostei. Pode falar, não? Pra gente? Ele tava bebendo, enfim, aí, enfim, ele falou umas coisas, assim, meio invasivas e ele tava desesperado porque ele se sentiu rejeitado. Por quê? Porque ele fez uma tatuagem com o meu rosto e eu não reagi. Eu não falei nada, eu não agi como ele esperava. Só que eu olhei pra ele e eu disse, cara, eu te avisei. Eu te avisei que não era pra tu fazer esperando algo em troca. E se não foi genuíno, não sei por que tu fez. Eu te falei que não ia mudar nada. E ele meio que não aceitou essa situação. E aí, enfim, aconteceu uma coisa foi bem desagradável na festa. Eu fui embora, enfim. Aí eu fiquei um tempo sem falar com ele. Aí eu falei com ele de novo. Teve uma situação. A gente acabou ficando. A gente já teve, né, recaída umas 2 vezes. Uhum. E... Depois da tatuagem. Isso. Isso é algo até que eu analiso também, porque eu tô fazendo terapia. E eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Ai, sim. E a gente aprende muita coisa. E se fosse a Brenda de antigamente, talvez eu não teria conseguido me escolher nessa relação e ter terminado, tanto pro meu bem quanto pro dele. Eu teria me derretido com a tatuagem, eu teria aceitado muita Você coisa, ficou mas mais tem uma forte. coisa que eu ainda não mudei, que é o lance do remember com o ex. Cara, depende muito da situação, mas terminou. Pra que tu vai ficar voltando? Isso é pra se machucar. Gente, Então, eu o que... voltei. Então, por isso que eu falei. Não, eu fico pensando. Por isso que Claro eu falei, que são sempre tem casos, uma exceção. Gente, eu voltei. Sim, mas eu voltei. são casos e casos. É, Depende muito da situação, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu percebi? Acabei ficando e aí eu percebi assim, teve um dia que ele sumiu e aí eu percebi, cara,
Então, Eu pensei, o que será que ele tá fazendo? Calma, mas vocês falam sempre, então. Não, a gente não tá mais se falando. Na época, vocês se falavam sempre. Não, é que foi altos e baixos, né? Eu fiquei um tempo sem falar com ele. Aí eu vi que ele começou a andar na linha. Aí eu falei com ele de novo. Aí a gente se viu, enfim. E porque assim, é engraçado, tem gente que fala, ai, não ama mais, acabou, terminou. Não é assim, né? Não é de uma hora pra outra, gente. Eu acho que não é de uma hora pra outra, eu acho que a gente tem que viver o luto. Então, o que ele fez? Ele foi pra festa, ele ficou com outra, saiu em todos os sites de fofoca. Ele ficou... muito recente, não foi? Foi. Que saiu uma Ele coisa, ficou tipo... destruído. Se arrependeu até o último fio de cabelo, foi lá, fez uma tatuagem com a minha cara. Atitudes impulsivas. O que eu fiz? Nada. Eu não fiquei com ninguém ainda. Você não ficou com ninguém? Ninguém. Nada. Não fiquei com ninguém Sério, ainda. Brenda? Nem um beijo na boca? Nada. Parece que eu tô casada ainda. Porque, de verdade, essa situação assusta os boy, Sim. né? Eu sou tranquila na minha. Eu não mando mensagem pra ninguém, eu não dou em cima de ninguém. Eu sou muito assim. E a sua direct? Nada. Vamos nada. ver. Pode olhar. Mulher, não tem nada. Abre, nada. Nem Para- pra direct, Eu tô, paquerando, eu, quando você terminou? nada, eu tô solteira, Nenhum vivendo uma verificado, vida de gente. casada. Aqui. Não tem Gente, nada. atualizou as solicitações. Só tem mulher. Meninas Publicitário. maravilhosas querendo saber. Ui, fiz cagada aqui. Ah, voltou. Querendo saber como que eu tô fazendo pra superar o relacionamento. Eu não recebo mensagem de homem. Não recebo. Como é difícil superar relacionamento, né? Superar fim, assim. Como a gente recebe perguntas desse sentido, né? De tanta gente que não consegue nem sair, nem se escolher Exato. na relação pra sair. E aí, uma coisa bem importante que eu acho que é válido, assim. Realmente não tem, gente. Não tem. Eu acho que é super válido, né, essa situação de tu ficar tendo ali o remember. Eu comecei a sentir algo que eu não gostei. Teve um dia que a gente não tava se falando, e aí como ele já ficou com outra pessoa, né, a gente pensa assim, o que será que tá fazendo? Insegurança, Cara, lógico. isso é uma prisão, isso não é saudável. Então, assim, eu tive atitudes tão firmes, eu não vou retroceder, entendeu? Então, eu falei assim pra ele, cara, desse jeito não tá certo, é melhor a gente não se falar mais, não se ver, não ficar. Por quê? Porque eu não tenho a intenção de voltar. Não agora. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que talvez esse ciclo tenha se encerrado. E pra que eu vou... Eu acho que é um pouco de egoísmo, porque às vezes a gente termina e às vezes a gente tá tranquila, não aparece ninguém. Aí a gente se sente carente e vai lá e fica com a pessoa. Aí a gente começa a ficar confuso. Então, assim, tu tem que ter maturidade até pra distinguir quando é carência. Responsabilidade emocional. E quando, isso sim. então, assim... Eu senti que muitas das vezes que... eu não quero magoar ele, assim, sabe? Mas eu sempre fui muito sincera. E eu acho que... Eu sempre penso, assim, se vai ajudar outras pessoas, às vezes, que estão assistindo e estão passando por uma situação parecida, é válido. Então, eu senti que foi muito por carência, às vezes, que eu acabei tendo uma recaída com ele. E por posse também, não? De tipo, Por eu não posse quero que a pessoa fique também. com outra pessoa. E eu acho que é muito de inteligência emocional. Então, quando eu parei pra pensar, eu pensei assim, cara, chega, por quê? Porque eu tô me massacrando também. Eu terminei justamente pra isso, pra não ter que ficar tendo esse tipo de dor de cabeça. Então, eu cortei, eu bloqueei de tudo. E de verdade, talvez ele esteja assistindo agora. Enfim, ele tentou me procurar por outros meios depois. Por e isso eu bloqueou tudo? Bloqueei de tudo. Já tava bloqueado, só no WhatsApp que eu bloqueei. Ele enfim, pegou o telefone de outra pessoa, me ligou. Fez outras coisas pra tentar chegar até a mim. Só que assim, eu não quero. Eu sou ser humano, então eu tive uma atitude muito firme quando eu terminei, quando eu expus, enfim, e aconteceu tudo isso. E eu também sou bem mulher de admitir, tive recaída, mas serviu pra eu aprender que não vale a pena. A gente tem que ser feliz sozinha. Então, assim, tá carente... Cara, a pior burrada. Depende muito da situação. Então, assim, chega. Corto o mal pela raiz. Cortei o mal pela raiz e foi o que eu falei pra ele. Se eu me afastar de ti, respeita. Respeita, porque quanto mais tu insistir, mais tu vai me afastar. Então, assim, às vezes que ele me procurou agora,
saiba que quanto mais tu me procura, mais tu tá me afastando de ti. Então eu quero um tempo pra mim, realmente. Eu Pra ele ainda... mostrar que evoluiu Eu também, tô, tipo, né? parece que eu tô presa ainda, sabe? Parece que eu tô num relacionamento ainda. E eu quero me sentir livre. E me sentir livre, que fique bem claro, não é sair por aí passando rodo, entendeu? Porque eu tô muito tranquila. Eu não tenho essa necessidade. Mas é realmente pra eu me encontrar, pra eu me reestabelecer como mulher, pra eu focar nas minhas coisas, e ele tem que focar nas dele, ele não tem que fazer as coisas dele por mim, ele não tem que transformar a vida dele por mim, e tudo que aconteceu na vida dele agora é o mínimo tu trabalhar, é o mínimo tu te sustentar, é o mínimo tu pagar tuas contas, isso não é uma grande coisa pra mim, isso pra mim é o mínimo. Então quando ele falava pra mim, cara, olha tudo que eu mudei nesse tempo que a gente tá Quanto separado, tempo? 2 meses. Cara, isso é o mínimo. Meu Deus, eu achei que era É. bastante. É que é intenso, né? Isso é o mínimo, entendeu? Você tá no dá pod certo. delas, você é grande. Tá. Qual conselho você dá isso. pra aquela mulher que tá ali chorando, sofrendo, que ama o parceiro, mas que não tá conseguindo, que quer... Enfim, dá um conselho pras mulheres que estão te assistindo. Como é que você conseguiu, tá superando e etc. O amor próprio é muito difícil quando a gente consegue realmente, de fato, se priorizar e colocar ele em primeiro lugar, É difícil. né? E cada caso é um caso. Eu já passei por relacionamentos, e eu acho que vai muito da maturidade também. Já passei por relacionamentos que eu acabava me anulando, entendeu? Eu fazia o que a pessoa queria e eu sempre fui muito ciumenta. E eu acho que vai muito também do que a pessoa desperta em ti. Hoje em dia eu não sou mais ciumenta assim, sabe? O Matheus, ele não me despertava ciúmes. Já o meu ex-namorado despertava o pior de mim. Eu era Deus muito me livre. ciumenta, ele me deixava insegura. Então vai muito do que o parceiro te desperta, né? E de tu ter a consciência de que tu precisa evoluir os erros que tu tá cometendo, que tu sempre comete, e que tu precisa ressignificar, né? Porque quando a história se repete é porque tu ainda não aprendeu. Então, tem que ter muita força e tem que entender que às vezes nada é pra sempre e a gente tem que se priorizar, porque se continuar do jeito que tá, não vai mudar, a pessoa ela vai querer mudar pra quê, né, se tu aceita. Então dói, mas passa, nada, a dor não dura pra sempre, não dura, vai passar. A gente sempre acha assim, ai meu Deus, eu nunca vou encontrar ninguém melhor, eu nunca vou viver algo, e vive, e encontra. Ai, nunca vai passar essa dor. Passa. Eu sei porque o meu ex-namorado, eu achava que eu nunca ia esquecer. Eu nunca Ai, que ia doido encontrar isso, né? alguém melhor. Eu Eu sempre acho que eu vou nunca. morrer. Eu achei que eu ia morrer. Ah, eu acho. E logo depois eu conheci o Matheus e foi incrível. Eu vivi momentos incríveis. Depois que passa, você respira, você faz assim... E aí hoje eu olho pra trás e eu penso assim, caraca, Passou. véi. Passou. Graças a E Deus. passa, mulherada. Passa. Tu Passa. acha que não passa, mas vai passar. Só que a gente tem que ser firme. Tem que Senão ser vai continuar ali firme. no ciclo. Tem que segurar o rojão. Isso aí.